Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Meus irmãos, aqui nesse capítulo 14, a gente está vendo Paulo falar sobre o fraco na fé. O que é o fraco na fé? Muito provavelmente, meus irmãos, fraco na fé que está se referindo aos judeus daquela época convertidos ao cristianismo, ou os fariseus convertidos ao cristianismo, em que era difícil deixar as tradições da religião farisaica, era difícil deixar aquelas observâncias todas, meus irmãos. E a gente vê aqui que Paulo está falando aqui, e essa está falando aqui para esses irmãos da igreja em Roma, e a gente está vendo aqui que este é um tempo de perseguição. A igreja está sofrendo perseguição aqui. Então sofre perseguição lá por parte das autoridades. E os próprios irmãos dentro da igreja ainda perseguem, fica complicado, né? Então a gente está vendo aqui, meus irmãos, vamos dizer assim, implicância. O que a gente está vendo aqui é religiosidade. Como ele fala aqui, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, meus irmãos. Paulo está dizendo aqui, está dizendo a seguinte coisa: parem com isso, com essa religiosidade, que o que importa é o evangelho. A missão dada por Jesus foi cumprida. O evangelho chegou até nós. Cabe a nós agora levarmos a outros. Mas como que a gente vai levar o evangelho a outros com assuntos tão controvertidos? Um crê alguma coisa, outro crê outra coisa, e geralmente são assuntos que não diz respeito em si a mensagem do evangelho, mas a nossa opinião ou religiosidade. É o que Paulo está falando aqui. Parar com essa religiosidade. Ainda nós, nos nossos dias, a gente condena. Eu gosto muito de um hino que fala que Deus me aceitou sem nenhuma explicação. Então, quando a gente levar a palavra, ou olhar a palavra, e falar para o colega a palavra, falar para o amigo próximo a palavra, a gente tem que lembrar de duas coisas. A sua opinião, minha opinião, não importa, porque a palavra já está posta aqui. O que importa é o evangelho em si. E ter consciência de quem convence é o Espírito Santo. Não somos nós que convencemos ninguém, é o Espírito Santo que convence, o coração disposto. Então, meus irmãos, Paulo aqui nessa maravilhosa teologia dele, fala claramente isso. Quem somos nós para julgar o servo alheio? Quem somos nós para condenar qualquer que seja? Então, meus irmãos, a gente precisa entender que o Evangelho é a boa nova de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo falou, e não importa a nossa opinião. A palavra já está posta. Segundo ponto que a gente precisa entender: quando a gente for falar para alguém, a gente não deve olhar com um olhar condenador, nem julgar aquilo. Terceira coisa, que é de suma importância: nós dentro da igreja precisamos deixar de lado as nossas implicâncias, nossa religiosidade, que é uma disputa para ver quem acha o quê. Isso é a menor importância. Vocês já pensaram se Filipe, quando foi levado pelo Espírito até o eunuco etíope, começasse a falar assuntos controvertidos? Tanto que Filipe perguntou assim: entendes o que leis? O eunuco falou assim: se não tiver alguém que me explica, eu não vou entender. Estava lendo Isaías. Já pensou, meus irmãos? Se isso acontecesse na hora que Filipe estava falando de Jesus Cristo, entrando com a palavra para a vida do etíope, está todo assunto controvertido. A gente tende a complicar uma coisa simples. A gente
Para começar a falar do Evangelho, a gente tem que viver o Evangelho. Nós vivemos o Evangelho, procuramos viver, mas nem sempre conseguimos fazer o Evangelho. Nós devemos ser a fonte de exemplo do Evangelho, para o outro olhar e querer saber que coisa maravilhosa é essa que transformou a vida de um pobre miserável como eu. Que Evangelho é esse maravilhoso? Que transformou um pecador como eu em um homem pecador salvo. Porque é isso que nós somos, pecadores. Pecadores salvos, mas ainda pecadores, num processo de santificação. Então, um acha, por exemplo, eu acho interessante quando ele fala aqui, um acha que pode comer de tudo, come legume, está falando aqui, a gente até lembra quando fala aqui do jejum de Daniel, que só come legumes, verduras. Um acha que pode só comer aquilo, outro acha que não deve comer aquilo, isso não importa. O que importa é a palavra. E aí ele fala claramente aqui, aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graça a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor, meus irmãos. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Meus irmãos, essa é a palavra que a gente tem que levar. Levar o irmão que não conhece a palavra a conhecer a palavra, para que a palavra produza nele metanoia, arrependimento, transformação, e o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo, e que ele fale exatamente isso a partir daí para a vida dele. Morrendo ou vivendo, estamos todos prisioneiros de Cristo. O que importa é o Evangelho. Então paremos com essas questões pequenas, questões doutrinárias, questões denominacionais. O que importa é o Evangelho. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós para nos iluminar a entender a palavra, e que nossa palavra seja muito menor do que a palavra do Evangelho, que é a que importa nisso tudo. Deus nos abençoe.